aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que sou, e nem o seu próprio Filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, glória. Esse é o Deus, um Deus que ama, um Deus que cuida dos seus, um Deus que sempre amparou o justo, sempre. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Nunca vi um justo desamparado. Eu gostaria que nós abríssemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Versículo 33 e 34. Marcos 15, versículo 33 e 34. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui Deus desampara o justo. E não só um justo, mas o único justo diante dos olhos de Deus. Aquele que nunca pecou, aquele que veio a esse mundo, como a Bíblia diz em João 1,14, que Deus fez carne e veio habitar no nosso meio. Ele não tinha pecado, nasceu sem pecado e estava sendo um justo, carregando sobre si os nossos pecados. O único justo diante dos olhos de Deus. E no versículo dele diz: chegada a hora sexta, houve trevas. Não foi um eclipse, foi trevas sobre toda a terra. A luz saiu fora de cena. Como Jesus fala em João 6, João 8, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, e a luz é tirada fora de cena, porque ali Cristo estava carregando sobre si os nossos pecados. Em Isaías 59, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não se fosse você. Quando ele assumiu na cruz, ele foi desamparado pelo Pai. E aqui nesse salmo, aqui nesse Evangelho de Marcos, nós não vamos entender o que Cristo sentiu na cruz, o sofrimento, a angústia, a fome, a dor que ele sentiu aqui. Mas no Salmo 22 nós vamos saber tudo o que ele diz. Aqui nos Evangelhos, eu gosto de ler os Evangelhos porque eu gosto de ver o andar perfeito de Cristo aqui nesse mundo. Eu adoro ver isso. Eu me encanto com o que ele fala. Mas eu queria que nós abríssemos no Salmo 22, no versículo 1 em diante, para nós lermos ali. Esse Salmo, ele foi escrito quase 1000 anos antes da crucificação de Cristo. Aqui ele descreve a crucificação. Salmo 22, versos 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, da minha salvação, as palavras do meu bramido. Esse Deus meu, é intimidade. E ali na cruz ele perde essa intimidade com o Pai, quando ele assume os nossos pecados. Todos possíveis e imagináveis ele assumiu na cruz. Carregou sobre si tudo os nossos pecados. Versículo 12. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nós faz confiar em Ti, confiar e os livrares. A Ti clamaram e se livraram. Confiar em Ti e não foram confundidos. Mas eu sou um velho e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, vive-o, sábio, pois nele tem prazer. Contudo, Tu é quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei com toda a água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração faz como cera, derreteu-me dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca.
assim me deites no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassados as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem de si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do campo, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantarei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos, descendentes de Jacó, reverenciai. Vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito. Nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que os temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que buscam. Vivam para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e eles se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Todos os opulentes da terra hão de comer e adorar, e a todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, até que não se pode preservar a própria vida. A posteridade o seguirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de ouvir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Eu estava lendo esse salmo e achei muita coisa interessante, que no versículo 6, 7 coisas ele vai se dizer que ele é. Ele vai dizer que é um verme, não um homem, o próprio do homem, desprezado do povo, quem vê zombam de mim e mania a cabeça. Afrouxam lábios e mania a cabeça. Eu fiz assim, o que mania a cabeça, né? Eu me lembro quando um filho faz arte, a gente diz, que coisa estás fazendo aí? Né? E eles maniaram a cabeça. Ele era Deus, se ele quisesse, anjo podia tirar da cruz, mas não. Ele veio cumprir o que o Pai pediu com ele. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Outra coisa que eu achei interessante aqui nesse salmo é que ele diz assim, desde o ventre da mãe, ele já era Deus dele. Coisa que para nós é diferente. Nós crescemos, caímos na lama, muitas vezes, no lamaçal. Deus vai lá, nos tira da lama, né, nos transporta para o luto do reino do seu filho em amor, e depois nós vamos ter que termos um Deus. Mas desde o ventre de Maria, Deus já era Deus dele. Já era Deus. Eu achei interessante isso. Meu Deus. Outra coisa que eu achei interessante, que 3 vezes ele pede livramento aqui. Ele pede no versículo 1, Deus meu. No versículo 11, não te distancie de mim. E no versículo 19, tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. 3 vezes. O Senhor ouviu? Não ouviu. Ele estava cercado por todos os lados. No versículo 20, livra minha alma da espada, das presas dos cães. O cão é um animal impuro. Está se referindo aqui aos gentios. Salve-me das fauces do leão. Tem uma passagem também na Bíblia que diz que o leão, que Satanás é como um leão que ruge, pronto para devorar. E das fauces dos búfalos. O búfalo é um animal puro, como um boi, touro, depende de como está na tradução de vocês. Então, também se referindo aos judeus. Cercado por todos os lados, por gentios, judeus e por Satanás, e desamparado pelo Pai. Salve-me das faces, dos filhos dos búfalos. Aí o Senhor respondeu, sim. O Senhor responde. E agora o que ele diz, não é mais Deus meu, por que desamparaste? Ele não fala mais isso. Mas em Lucas 23, 46, em João também 19, 30, ele vai dizer assim, Pai, ele não diz mais Deus. Ele chama de Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. A palavra usada ali é tetelestai. Onde eu estive procurando algumas coisas sobre isso. Está liquidado. Está consumado. Está pago. Está terminado. Ele pagou na cruz tudo. Pagou o preço por cada um daquele que crê. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E disse isso. Ele esperou morrer. Não tem como a gente não se alegrar, irmãos, com isso. Não tem como.
Lembre-se de quem bebeu do fel amargo de uma taça. Que ainda existe quem torça para assistir uma desgraça. E dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso. E dos mercenários que cobram para nos dar o que é de graça. Lembra-se de quem gera das entranhas do seu povo. E que valemos mais do que o mundo inteiro com o seu ouro. Que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. Lembre-se do pão, que nunca nos faltou em meia seca, de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca. Que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres, e que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como selo, que homens vão e vêm, mas ele permanece eternamente. Que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará um dia para sempre. Eu vou me lembrar e não me esquecer de tudo que eu fiz e sempre acreditar que o que me faltar, Deus já me deu, pelo que eu vivi, e sempre glorificar. Eu vou me lembrar que mesmo assim eu nada sou, e sempre acreditar que quando eu morrer, eu vou viver, e sem parar, para sempre glorificar o meu Deus. Para sempre glorificar o meu Deus. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com a passagem que está em Lamentações. Em Isaías, Jeremias, e depois vem Lamentações e Jeremias. Capítulo 1. Isaías, Jeremias, depois vem Lamentações. Lamentações e Jeremias. Capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede, se não há dor igual a minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu, no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo aos meus ossos, o qual se assemelhou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Você consegue responder o que Cristo falou na cruz? Você tem essa resposta no seu coração? Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue responder essa pergunta? Eu consigo. Foi por mim. Foi por mim que ele morreu na cruz. Foi por mim que ele se entregou lá em sacrifício.